Melissa Gilbert confirma os rumores sobre sua vida privada. Melissa Gilbert nasceu. Melissa Ellen Gilbert em 8 de maio de 1964, em Los Angeles, Califórnia. Ela foi adotada logo após o nascimento pelo ator e comediante Paul Gilbert e sua esposa, Barbara Crane, ex-dançarina e atriz. Desde o início, ela esteve rodeada de criatividade e talento, e rapidamente ficou claro que possuía uma presença natural diante das câmeras. Melissa começou a atuar profissionalmente ainda criança, aparecendo em comerciais de televisão e participações especiais, antes mesmo da maioria das crianças da sua idade ter começado a frequentar a escola. Havia uma sinceridade em suas atuações, um senso de verdade emocional que a diferenciava e prenunciava a profundidade que ela mais tarde traria para seu papel mais famoso. Sua vida mudou para sempre em 1974, quando, com apenas 9 anos, foi escalada para o papel de Laura Ingalls em A Casa na Pradaria. Baseada nos adorados livros de Laura Ingalls Wilder, a série rapidamente se tornou um pilar da televisão familiar americana. Como Laura, Melissa personificava curiosidade, coragem, vulnerabilidade e uma determinação feroz. Semana após semana, o público acompanhou o crescimento de sua personagem, de uma criança inocente da fronteira, a uma jovem reflexiva e, de muitas maneiras, viu Melissa amadurecer junto com ela. O papel exigia uma gama emocional muito além de sua idade, abordando temas como pobreza, deficiência, perda, preconceito, fé e responsabilidade moral. Melissa correspondeu ao desafio com uma maturidade notável, entregando performances que continuam profundamente comoventes décadas depois. Trabalhando em estreita colaboração com Michael Landon, que interpretava seu pai, Charles Ingalls, e era a força criativa motriz da série, Melissa se desenvolveu não apenas como atriz, mas também como contadora de histórias. Landon tornou-se uma figura de mentor, incutindo nela o respeito pela disciplina, pela honestidade emocional e pelo poder da televisão de moldar corações e mentes. O vínculo que ela formou com o elenco e a equipe de Little House on the Prairie criou um senso de família ampliada que deixou uma marca indelével em sua vida. Mesmo após o término da série em 1983, o impacto do programa e o papel de Melissa Gilbert nele jamais se apagaram. Para inúmeros fãs ao redor do mundo, Laura Ingalls não era apenas uma personagem, mas uma companheira durante a infância, e Melissa Gilbert tornou-se sinônimo de carinho, força e autenticidade. A transição de estrela infantil para a atriz adulta é notoriamente difícil, e a trajetória de Melissa Gilbert não foi exceção. Após os pioneiros, Little House on the Prairie, ela trabalhou incansavelmente para se reinventar, assumindo uma ampla gama de papéis na televisão, peças de teatro e filmes feitos para a TV. Ela apareceu em filmes como O Milagre de Anne Sullivan, The Miracle Worker, onde interpretou Helen Keller, um papel que evidenciou ainda mais sua profundidade emocional e seu comprometimento com temas desafiadores. No teatro, ela encontrou uma nova sensação de liberdade e realização artística, atuando em inúmeras produções teatrais que lhe permitiram ir além da imagem inocente que o público havia associado a ela. Nos bastidores, porém, a vida de Melissa foi marcada por lutas pessoais. Crescer sob os holofotes cobrou seu preço, e ela falou abertamente sobre as pressões da fama, os relacionamentos familiares complicados e as batalhas contra o vício e a insegurança. Em vez de esconder essas experiências, ela optou por enfrentá-las abertamente, usando a honestidade como ferramenta de cura. Essa disposição para falar a verdade sobre suas vulnerabilidades tornou-se um dos aspectos mais admiráveis de seu legado. Ao compartilhar sua história, ela ajudou a desmantelar o mito da estrela infantil perfeita e ofereceu conforto a outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Além de sua carreira de atriz, Melissa Gilbert desempenhou um papel significativo nos bastidores da indústria do entretenimento. Ela atuou como presidente do Screen Actors Guild de 2001 a 2005, tornando-se uma das pessoas mais jovens a ocupar o cargo. Nessa função, demonstrou ser uma defensora apaixonada e eloquente dos direitos dos artistas, trabalhando para protegê-los durante um período de grandes mudanças na indústria. Sua liderança foi pautada pela empatia e pela compreensão em primeira mão das vulnerabilidades enfrentadas pelos artistas, especialmente aqueles que iniciam suas carreiras ainda jovens.
A vida pessoal de Melissa Gilbert, assim como sua trajetória profissional, se desenrolou sob os holofotes e refletiu a intensidade emocional de uma mulher que amadureceu rápido demais sob a pressão da fama precoce. Muito antes do casamento e da maternidade, Gilbert viveu romances adolescentes bastante divulgados, que capturaram a atenção de fãs e tabloides. Durante a adolescência, ela namorou duas futuras estrelas de Hollywood, Tom Cruise e Rob Lowe, relacionamentos que desde então se tornaram parte da história da cultura pop. Na época, Gilbert já era um nome conhecido por todos graças à série Little House on the Prairie, Os Pioneiros. E esses romances juvenis a colocaram no centro da jovem Hollywood. Embora breves, esses primeiros relacionamentos foram formativos, oferecendo-lhe um vislumbre do amor, da desilusão amorosa e das complexidades de namorar sendo famosa, experiências que moldariam sua maturidade emocional e suas expectativas em relacionamentos posteriores. Em 22 de fevereiro de 1988, Melissa Gilbert se casou pela primeira vez com o ator e produtor Bo Brinkman. Naquela fase da vida, Gilbert buscava estabilidade e um senso de normalidade após anos crescendo, diante das câmeras de televisão em vez de em um ambiente familiar tradicional. Brinkman, que compartilhava sua experiência na indústria do entretenimento, parecia oferecer uma parceria baseada em uma compreensão mútua das exigências de Hollywood. O casamento deles marcou uma transição significativa para Gilbert, de estrela infantil a mulher adulta tentando construir sua própria família. O casal deu as boas-vindas a um filho, Dakota Paul Brinkman, um evento que mudou a vida de Gilbert e a afetou profundamente. A maternidade tornou-se um dos papéis mais importantes de sua vida, dando-lhe um renovado senso de propósito e ancorando-a de maneiras que a fama jamais conseguiria. Apesar das esperanças compartilhadas e da alegria de criar o filho, o casamento enfrentou crescentes tensões. Em 1992, após 4 anos juntos, Gilbert e Brinkman decidiram terminar o relacionamento. O divórcio foi emocionalmente difícil, mas Gilbert manteve-se comprometida com a criação compartilhada de Dakota e com a manutenção de um ambiente amoroso e estável para ele. Buscando o amor novamente, Gilbert casou-se pela segunda vez em 1º de janeiro de 1995, escolhendo o ator Bruce Boxleitner como seu companheiro. Boxleitner, conhecido por seu trabalho na televisão e no cinema, trouxe maturidade e experiência compartilhada ao relacionamento. O casamento deles simbolizou um novo começo e um capítulo promissor para Gilbert. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 6 de outubro de 1995, ela deu à luz o filho do casal, Michael. A decisão de chamá-lo de Michael foi profundamente pessoal e simbólica. Foi uma homenagem sincera a Michael Landon, o homem que interpretou seu pai na série Little House on the Prairie e que também serviu como mentor, protetor e guia em sua vida. A influência de Landon sobre Gilbert foi muito além das telas da televisão. Ele ajudou a moldar seus valores, sua confiança e sua compreensão de família, tornando a escolha do nome de seu filho um poderoso ato de lembrança e gratidão. Por um tempo, Gilbert e Boxleitner pareceram ter construído uma família mista baseada no respeito e afeto mútuos. No entanto, com o passar dos anos, as diferenças surgiram e o casamento enfrentou desafios cada vez maiores. Conciliar carreira, maternidade e crescimento pessoal provou ser difícil, e o relacionamento gradualmente se desfez. Em 22 de agosto de 2011, Gilbert entrou com o pedido de divórcio, encerrando oficialmente o casamento. Embora a separação tenha sido dolorosa, Gilbert a encarou com maturidade e honestidade, falando abertamente mais tarde sobre o impacto emocional que sofreu e as lições que aprendeu. Ela permaneceu dedicada aos filhos e focada em reconstruir sua vida com clareza e resiliência. O amor finalmente encontrou Gilbert mais uma vez quando ela se casou com o ator e diretor Timothy Busfield, em 24 de abril de 2013. O casamento aconteceu em uma pequena e íntima cerimônia no pitoresco rancho San Isidro, em Santa Barbara, Califórnia. Um local há muito associado ao romance e à tranquilidade. O ambiente refletia a natureza do relacionamento deles, privado, realista e profundamente afetuoso. Busfield, assim como Gilbert, já havia sido casada 2 vezes e tinha 3 filhos, criando uma família composta por experiências de vida compartilhadas, em vez de expectativas idealizadas. A união deles era marcada por respeito mútuo, honestidade emocional e um senso de parceria que surgiu da experiência de terem superado os desafios da vida individualmente.
Em meados de janeiro de 2026, Melissa Gilbert se viu confrontada com um dos momentos públicos mais dolorosos de sua vida, quando a tensão, há muito tempo comentada sobre seu mundo privado, de repente se tornou assunto de manchetes nacionais. Por décadas, Gilbert foi conhecida pelo público como um símbolo de calor humano, resiliência e clareza moral. Uma imagem forjada durante seus anos como Laura Ingalls em Os Pioneiros e reforçada por seu trabalho de defesa de causas sociais e suas memórias sinceras. No entanto, aquele momento era diferente. Não se tratava de sua carreira, seus problemas de saúde ou suas opiniões políticas. Tratava-se de seu casamento, de sua confiança e do choque de ver sua vida pessoal envolvida em uma controvérsia legal profundamente perturbadora. Em 9 de janeiro de 2026, veículos de comunicação dos EUA noticiaram que um mandado de prisão havia sido expedido no Novo México contra Timothy Busfield, marido e companheiro de longa data de Gilbert. De acordo com declarações das autoridades policiais, Busfield foi acusado de abusar sexualmente de 2 meninos gêmeos durante as filmagens da série de televisão The Cleaning Lady. Os pais dos meninos alegaram que o abuso ocorreu ao longo de um extenso período, de novembro de 2022 até o início de 2024, o que gerou alarme imediato não apenas pela gravidade das acusações, mas também pela suposta duração e local dos incidentes. As autoridades afirmaram que Busfield enfrenta 2 acusações de abuso sexual contra menores e uma acusação de abuso infantil, e que o mandado de prisão foi expedido pelo Departamento de Polícia de Albuquerque. A gravidade das alegações causou um grande impacto na indústria do entretenimento e no público em geral. Gilbert, que dedicou grande parte da sua vida adulta à defesa do bem-estar infantil e da responsabilidade pessoal, viu-se subitamente obrigada a confrontar acusações que atingiram o cerne dos seus valores. Numa declaração que lhe foi atribuída, reconheceu a devastação emocional da situação, dizendo: "Estou chocada, com o coração partido e a tentar compreender a dimensão do que foi alegado." Ao mesmo tempo, ela enfatizou a importância do devido processo legal, acrescentando: "Estas são alegações, não conclusões, e o sistema jurídico deve ter permissão para fazer seu trabalho." Relatos indicaram que a investigação contra Busfield começou depois que um médico da Universidade do Novo México denunciou o suposto abuso em novembro de 2024, desencadeando uma investigação formal que se desenrolou discretamente por meses antes de se tornar pública. Os advogados de Busfield negaram veementemente as acusações, classificando-as como fabricadas e alegando que decorriam do ressentimento após os atores mirins terem sido demitidos da produção. Gilbert abordou essas narrativas conflitantes com visível contenção, afirmando: "Não sou juiz e não posso fingir que conheço todos os fatos. O que sei é que esta situação é profundamente dolorosa para todos os envolvidos." À medida que a história se desenrolava, as consequências profissionais não tardaram a surgir. A ironia da decisão não passou despercebida pelos observadores, nem pela própria Gilbert. "O momento e o simbolismo de tudo isso são avassaladores", teria dito ela. "É como ver sua vida se despedaçar em tempo real, pedaço por pedaço." Em 2 de janeiro, surgiram relatos de que a polícia não havia conseguido localizar Busfield 3 dias após a emissão do mandado, o que levou o serviço de delegados dos EUA a se juntar aos esforços para prendê-lo. A especulação da mídia se intensificou, com perguntas surgindo não apenas sobre o paradeiro de Busfield, mas também sobre o papel de Gilbert, seu conhecimento e seu estado emocional. Ela abordou esses rumores diretamente, afirmando: "Cooperei plenamente e com total transparência. Não tenho nada a esconder e não obstruirei a justiça de forma alguma." Quando Busfield se entregou às autoridades em 13 de janeiro, a história entrou em uma nova e preocupante fase. Para Gilbert, o momento representou um acerto de contas doloroso, e não uma resolução. "Entregar-se não traz clareza nem paz", disse ela. "Significa simplesmente que o processo começa de fato." Ela também expressou preocupação com as supostas vítimas, observando que, se crianças foram prejudicadas, elas merecem proteção, compaixão e a verdade acima de tudo. Ao confirmar os rumores que circulavam sobre sua vida privada, Melissa Gilbert não fez revelações sensacionalistas nem teve explosões emocionais. Em vez disso, apresentou-se como uma mulher dividida entre o amor, a incredulidade e um compromisso inabalável com a responsabilização. "Estou lidando com isso como esposa, mãe e ser humano", concluiu ela.
Peço privacidade, discrição e empatia para todas as famílias afetadas por isso, incluindo a minha. À medida que o processo judicial prossegue, a resposta de Gilbert tem sido marcada por solenidade e cautela, em vez de negação ou defensiva. Ao fazer isso, ela ressaltou uma verdade dolorosa. Mesmo aqueles que viveram grande parte de suas vidas sob os holofotes não estão imunes à devastação pessoal, e às vezes o ato mais corajoso é simplesmente encarar o desconhecido com honestidade e moderação.